seguinte. Nossa, são tantas dúvidas que eu tenho, tanta dúvida. Você que é maestro, eu fico imaginando o saco que você tem de aguentar os 100 músicos de uma orquestra. Quantos músicos tem numa orquestra? Depende muito, né? Depende do repertório que você vai fazer. Se é um repertório clássico, por exemplo, Mozart, Haydn, né? Aí você faz uma orquestra com 25, 30 pessoas. Não precisa mais do que isso. Agora, se você vai fazer um repertório com Tchaikovsky, Brahms, aí você precisa de uma orquestra de 60, 70 pessoas, né? Mahler, 100, 110 pessoas. Tem que aguentar os caras reclamando o tempo inteiro, ou eles não reclamam? Depende, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Depende de como é a dinâmica do ensaio, né? Se você faz um ensaio muito chato, muito repetitivo, sempre vai gerar muita reclamação dos músicos, né? E eu entendo também, que é muito chato, né? O Emerson tá com fã aí já na live. Meu professor Emerson, aí, KKK, excelente Lordão. Opa, ó. Mas me fala uma coisa, Zé, se você quer falar, você precisa de um microfone, pô. Não cabe, mas Precisa de um microfone. Ele quer falar e não tem microfone. Como é que alguém... Aqui é rádio, aqui é TV. O Emerson chegou aí, cara. O Emerson tá pegando o microfone aí, ó. Bom, como eu estava dizendo aqui, e para mim, falar a verdade para você, esse negócio de orquestra é mais ou menos igual bandinha de rock. É só pegar e mandar os músicos aprenderem a música ou eles lerem partitura. Aí você chega lá na hora, ele dá uma treinadinha. Sim. E toca com a orquestra. Melhor do que eu, o Emerson ele é músico da orquestra, trombonista, né? E ele pode dizer, como que é tocar na orquestra, assim, Emerson? É só chegar e tocar? Não. A orquestra, ela tem um nível de exigência, né? E de qualidade muito grande, né? Então, assim, você tem que pensar em como que se tocava na época, a linguagem, né? Daquele repertório na época, sonoridade do instrumento, afinação, a postura. Na orquestra não pode ter notas erradas. Aí eu concordo com o Na orquestra tem que ser exatamente aquela nota. Mas tem lá 100 músicos. Se um violino errou, fez uma nota semitoma, ninguém vai perceber. Ah, vai. Primeiro porque os violinistas é chato pra caramba, né? Um olha pro outro, cara, ali já entrega, né? É incrível como numa orquestra... Os caras já se entregam, meu. Você tem a identidade dos naipes, né? Os caras são críticos. Os violinistas são os mais chatos da orquestra, cara. Mas são os mais desafinados. São exigentes, são chatos. Aí os violistas, por exemplo, que a viola é um instrumento parecido com o violino, mas um pouquinho maior, né? E toca também numa outra clave. Cara, os violistas é incrível. Todos eles parecem que estão no mundo da lua, cara. Sempre que você vai falar com um naipe de viola, os caras estão assim. Mas eles são gente boa, cara. São gente boa. Uma coisa não tem nada a ver com eles. São muito gente boa. Gente boa, mas é incrível como os caras estão sempre meio desligados do mundo, cara. Quantas violas tem no... Se você... a proporção geralmente é assim, ó. Para um trompete, você precisa de mais ou menos 4 a 5 violinos. Para um trompete, você precisa de mais ou menos 2 ou 3 violas. Então a proporção é essa. Então é 5 violinos, 3 violas e Geralmente, violoncelo? Quando eu faço as escalações de orquestra, quando eu quero uma orquestra maior para tocar música de filme, música romântica, eu coloco 12 primeiros violinos, 10 segundos violinos, 8 violas, 7 ou 6 violoncelos e 5 contrabaixos. Nossa, é assim muito que eu complicado. Faço. Por quê? 5 contrabaixos? Senão você não dá conta da massa sonora dos metais. Cara, na hora que o trio de trombones e a tuba toca pra valer, eles encobrem 40 cordas, cara. Eu percebi hoje. É uma coisa impressionante. A massa sonora que um trio de trombones tem encobre 40 cordas. 40 cordas, né? Então é só para vocês verem mais ou menos como que funciona a questão da proporção, né? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, nada a ver. Já nos anos 1700, exatamente até 1800,
já tinha trompete, trombone e tuba? Já tinha em outras Em 1700, versões? sim. 1700 é a época do Mozart, mais ou menos, né? Sim, sim, Então, classicismo. Era trombone como a gente conhece hoje, Emerson? Olha, eu não vou saber te Ou dizer era exatamente, sacabucha? mas eu acho que já era a sacabuchas com certeza. Sim. Tá? Porque esses instrumentos já tem. A tuba não, mas o trompete, trombone e trompa já tem desde o barroco, alguns até antes, né? O trombone também? É. Ele era sacabucha, Ah, né? sacabucha, eu lembro da sacabucha. Era um pouco menor, né? Era um pouco menor? É um pouco Um menor, pouco menor. mas eles vêm desde a Mas eu- época do barroco. Da época, praticamente. já da Renascença Eles você já já vê pinturas medievais com esses instrumentos. eu vejo lá do Haydn, tem aquela música famosa lá, concerto de trompete, tem, mas eu nunca vi concerto para sacabucha. Eu já vi Tem. concerto para trompa de caça, essas coisas. Sim. O Mozart escreveu a Missa Requiem dele, que falam que foi a última peça que ele escreveu e inclusive não ficou completa, né? Mas ele colocou um solo muito interessante de trombone lá. O segundo trombone faz um solo. Tinha, então? Tenho. Mas com pistão, como é que é? Trombone Não, ele- sem... ele eu já já vi foi uns escrito trombone pra com vara. pistão. Pra Hã? O trombone de pisto é uma invenção, acredito Nova. eu, que posterior, Foi usado mais para marcha militar, porque na marcha, nas bandas militares você tem que tocar marchando, né? Então tem que ser alguma coisa mais fácil de manusear, que não exige tanto espaço. Porque imagina, você tem pelotões de pessoas ali enfileiradas tocando. Aí você tem que manter mais ou menos o padrão de 1 metro de distância de uma pessoa para outra. Mas o trombone, na hora que ele estica a vara, né, Emerson? Olha a cara do Emerson. Ele dá uma Sétima cutucada. posição, né? Sétima vai posição. cutucar a bunda do cara da frente, cara. Aí vai ser um problema, né? Tem gente que gosta, né? Você vê Nas orquestras eles não gostam que cutuca com a vara. Não tem músico, não tem um monte de músico que gosta rapaz, de uma cutucada? Sempre. eu nunca entro nesses aspectos. Eu prefiro ficar só na música mesmo, sabe? Eu só pergunto coisas de música pra eles. É melhor, é mais saudável, né? É verdade? Não, é só uma curiosidade. Mas eu acho que assim como em qualquer lugar tem